Para ingressar na AMAN, o jovem deverá realizar um concurso público para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESP-SEX, onde irá cursar um ano de ensino superior e, obtendo aproveitamento, seguirá para a AMAN, Academia de Agulhas Negras. A ESP-SEX está localizada na cidade de Campinas, São Paulo. Durante o curso, o jovem estará na condição de aluno. Isto equivale a uma graduação entre as de segundo sargento e terceiro sargento. Para realizar o concurso, o candidato deve ser brasileiro nato, estar cursando ou ter cursado no mínimo a quinta série do ensino médio em estabelecimento de ensino reconhecido ou ser concludente do ensino médio de acordo com a legislação federal vigente. Deve ter idade de 16 a 21 anos, completados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano do concurso, ano anterior ao da matrícula. O período de inscrição será feito por meio de requerimento do candidato civil ou militar, dirigido ao comandante da ESP-SEX, remetido diretamente àquela escola por meio da rede mundial de computadores, internet, dentro do prazo de estabelecimento no calendário anual do processo seletivo, o qual será publicado juntamente com o edital de abertura do processo seletivo. Para maior esclarecimento sobre o concurso, entre em contato com a ESP-SEX no seguinte endereço eletrônico. Está aqui o endereço eletrônico. Questão 1 da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, AMAN, São Paulo, Rio de Janeiro, 2015. Uma fibra ótica é um filamento flexível, transparente e cilíndrico que possui uma estrutura simples composta por um núcleo de vidro, por onde a luz se propaga, e uma casca de vidro, ambos com índice de refração diferentes. Um feixe de luz monocromático, uma só cor, que se propaga no interior do núcleo, sofre reflexão total na superfície de separação entre o núcleo e a casca, segundo um ângulo de incidência alfa, conforme representado no desenho abaixo, que mostra um corte longitudinal da fibra. Tá, aqui eu coloquei para vocês um desenho, tá, da fibra, e aqui foi fornecido pela AMAN, tá? Então você tem aqui a casca e aqui no centro o núcleo. Aí o raio de luz monocromático entra lá dentro no núcleo, ele se propaga no núcleo, bate na superfície de separação, sofre reflexão total, volta, sofre outra reflexão total e fica sofrendo infinitas reflexões totais aqui dentro, se propagando. Com relação à reflexão total mencionada acima, são feitas as afirmativas abaixo. 1. O feixe luminoso propaga-se do meio menos refringente para o meio mais refringente. 2. Para que ela ocorra, a reflexão total, o ângulo de incidência alfa deve ser inferior ao ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca. Esse aqui é o ângulo alfa, tá? 3. O ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca depende do índice de refração do núcleo e do índice de refração da casca. 4. O feixe luminoso não sofre refração na superfície de separação entre o núcleo e a casca. Dentre as afirmações seguintes, as únicas corretas são... Bom, a primeira coisa que eu fiz foi passar para vocês, tá? A noção de reflexão total. Então, veja bem, você pega um raio de luz monocromático, ele se refratar da água, mais refringente, maior índice de refração, aqui, tá vendo? Para o ar, menos refringente, menor índice de refração. Veja o que ocorre na sequência de figuras abaixo. Então, o que você tem? Figura 1, o raio de luz está se propagando na água, atinge a superfície que separa do ar e sofre refração. Olha o ângulo I.
De novo, se aumentou o ângulo R, tá? Passou para R' maior que R, ele incide na superfície de separação e sofre uma nova refração com ângulo I'. Observe que o I' é maior que I e que o R' é maior que o R. E à medida que você vai aumentando o R', o I' também vai aumentando, até que vai chegar uma hora que você vai ter que jogar ele com R duas linhas e ele vai se refratar em cima da superfície de separação aqui, ó, tá? Com ângulo I duas linhas, de maneira que o I duas linhas, tá, é 90 graus. Então, verifique na figura 3 que quando a luz incide na superfície da água com ângulo R duas linhas, ela se refrata no ar, praticamente paralelo à superfície da água, que a gente chama de emergência rasante. Nesse caso específico, R duas linhas é chamado de ângulo limite L. Então, quem é o ângulo limite L? É o ângulo que ocorre quando o raio de luz incide de maneira que o raio refratado se refrata em cima da superfície de separação, tá? Que a gente chama de emergência rasante. Então, nesse caso, esse R duas linhas é o ângulo limite. Então, a partir daí, dessa situação 3, começa o que denominamos de reflexão total. Então, veja, ele incide com o ângulo R, com o ângulo L, que é o ângulo limite, e emerge rasante. Se ele incidir, você for aumentando ainda mais um ângulo maior que o limite, ele sempre vai sofrer reflexão total. Então, a partir de qualquer valor de ângulo maior que L, ele vai sofrer reflexão total, tá? E quando ele sofre reflexão total, ele vai obedecer a todas as leis da reflexão. Portanto, para qualquer ângulo de incidência maior que o limite L, ou seja, I maior que L, o raio de luz sofre reflexão total ou reflexão interna, retornando sempre à água e não sofre refração, tá? Isso ocorre desde quando? Quando que o I seja maior ou igual ao R. Cálculo matemático do ângulo limite. Considere dois meios homogêneos e transparentes, A e B, tal que o índice de refração do A, desse, é maior que o índice de refração do B, esse. E com a luz se refratando de A para B. Ora, você já sabe que quando ela incide do índice de refração maior para o índice de refração menor, e ela emergir, o raio de luz emergir rasante, esse ângulo é o ângulo limite. Então, ele incide com o ângulo limite e emerge rasante, desde que o índice de refração do meio A seja maior que o índice de refração do meio B. Então, a gente vai aplicar a lei de Snell, Descartes, na figura acima. Então, NA seno de L, tá? Então, N desse meio vezes o seno do ângulo desse meio é igual ao NB, tá? O índice de refração desse meio vezes o seno do ângulo que ele forma com esse meio, que no caso é 90 graus, seno de 91. Então, vai ficar NA seno de L, NB vezes 1. Portanto, o seno do ângulo limite, ele é NB sobre NA. É o índice de refração do meio B sobre o índice de refração do meio A. Acontece que, como o índice de refração do meio A é sempre maior que o do meio B, para que ocorra a reflexão total, uma maneira de você guardar isso é dizer seno de L é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Então, guarda bem essa informação que é importante. Condições para que ocorra a reflexão total. Primeira, a luz deve se propagar do meio mais refringente, do maior índice de refração, para o meio menos refringente, menor índice de refração. Essa é a primeira condição. A segunda condição, a luz deve incidir com um ângulo sempre superior ao ângulo limite, com um ângulo sempre maior que o ângulo limite. E quando isso acontece, jamais vai haver refração. Ela não passa para o outro meio. Comparando essas duas condições com as afirmativas do exercício. Então, a afirmativa 1 diz: o feixe luminoso propaga-se do meio menos refringente para o meio mais refringente. Falso, está aqui, é o contrário. 2. Para que
a reflexão total ocorra, o ângulo de incidência alfa deve ser inferior ao ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca. Falsa, ela deve incidir com ângulo sempre maior que o limite. 3. O ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca depende do índice de refração do núcleo e da casca. Correta. Seno de L é NB sobre NA, tá? Então, é o índice de refração de um dividido pelo índice de refração do outro. Correto. 4. O feixe luminoso não sofre refração na superfície de separação entre o núcleo e a casca. Correto. Sempre que tem reflexão total, jamais vai haver refração. Jamais ele vai passar para o outro meio. E a alternativa correta é a B de bola. Segunda questão. Pode-se observar no desenho abaixo um sistema de 3 vasos comunicantes cilíndricos F, G e H, distintos, abertos e em repouso sobre um plano horizontal na superfície da Terra. Sobre um plano horizontal. Então, esse plano é horizontal. Coloca-se um líquido homogêneo no interior dos vasos, de modo que não haja transbordamento por nenhum deles. Sendo HF, HG e HH o nível das alturas do líquido em equilíbrio, em repouso, em relação à base dos respectivos vasos, F, G e H. Então, a relação entre as alturas em cada vaso, que representa esse sistema em equilíbrio estático, tudo parado, e aqui estão as relações. Bom, isso é baseado no Teorema de Stevin. O que diz o Teorema de Stevin? Diz que a pressão no interior de um líquido em equilíbrio hidrostático é fornecido por pressão, a pressão atmosférica, mais a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna líquida. Então, você tem aqui a pressão atmosférica em cada um desses tubos que está aberto aqui, tá? Então, essa é a pressão que é a mesma, aqui, aqui e aqui. Mas a densidade do líquido é o mesmo, porque o líquido é o mesmo, G é o mesmo, porque o local é o mesmo, e a altura vai ter que ser a mesma. Então, essa pressão é chamada de pressão total, pressão absoluta ou simplesmente pressão. Observe na expressão do Teorema de Stevin que a pressão é a pressão atmosférica, na superfície aqui eu já falei, tá? Mais a densidade do líquido, vezes G, vezes H, que a pressão P exercida por uma coluna líquida não depende das dimensões laterais do recipiente que a contém, mas apenas da natureza do líquido, que é a sua densidade, tá? Que está aqui na fórmula. Fornecida pela sua densidade, do local G, que é o mesmo, e da altura da coluna líquida. Uma das consequências do Teorema de Stevin é que todos os pontos de uma superfície horizontal, se eles tiverem a mesma altura, suportam a mesma pressão. Cuidado, desde que o líquido seja o mesmo. Então, se o líquido é o mesmo, tá? Então, a densidade é a mesma. Como G é sempre o mesmo, no mesmo local, claro, né? Então, a altura da coluna líquida vai ser a mesma, porque a pressão atmosférica também é a mesma. Uma das utilidades práticas dessa consequência são os vasos comunicantes, onde o mesmo líquido está em recipientes de formatos e volumes diferentes, tá vendo? Aqui, ó. Interligados entre si, aqui embaixo, ficam sempre numa mesma altura, pois aqui embaixo eles suportam a mesma pressão. Alternativa correta, A. Questão 3. Uma das atrações mais frequentadas de um parque aquático é a piscina de ondas. O desenho abaixo representa o perfil de uma onda que se propaga na superfície da água da piscina em um dado instante. Então, esse é o desenho fornecido e esse aqui é um desenho que eu coloquei para você ter uma ideia. Um rapaz observa de fora da piscina o movimento de seu amigo, que se encontra em uma boia sobre a água, aqui, ó. E nota que durante a passagem da onda, a boia oscila para cima e para baixo,
e que a cada 8 segundos o amigo está sempre na posição mais elevada da onda. Então, ele está aqui, aí ele desce, sobe, e nesse sobe e desce dele demorou 8 segundos, tá? O motor que impulsiona as águas da piscina gera ondas periódicas. Com base nessas informações e desconsiderando as forças dissipativas na piscina de ondas, é possível concluir que a onda se propaga com qual velocidade? Aqui estão as alternativas. Bom, primeiro vamos calcular o comprimento de onda lambda dessa onda, que corresponde à distância horizontal entre duas cristas sucessivas ou entre dois vales sucessivos, que pela figura vale 4 metros. Dá uma olhada aqui, essa é uma crista, ó, essa é outra, tá vendo? Entre aqui e aqui, tá vendo? É 4 menos 0. Então, daqui até aqui você tem 4 metros. Então, o comprimento de onda é 4. Ou ainda, tá entre essa crista e essa, tá vendo? É 6 menos 8, perdão. 8 menos 4, que vai dar 4. Ou ainda entre dois vales, 6 menos 2, que vai dar 4 metros. Então, o comprimento de onda lambda dessa onda aqui é 4 metros. Está aqui também, tá? O período T da onda, ele corresponde ao intervalo de tempo que a onda demora para percorrer um comprimento de onda, que é a mesma coisa, que é o mesmo intervalo de tempo que a onda e, consequentemente, claro, o rapaz, demora para efetuar um sobe e desce completo. Então, ele desce e sobe completo, que é fornecido pelo enunciado e vale 8 segundos. Então, 8 segundos é o período dessa onda, é o tempo que ela demora para efetuar um sobe e desce completo, ou um desce e sobe completo. A frequência F, que é o número de oscilações, o número de sobe e desce por segundo, que ele realiza por segundo, é o inverso do período. Então, F é 1 sobre T, F é 1 sobre 8, então a frequência dessa onda é 0,125 Hz. Aí, o que você faz? Você aplica a equação fundamental da ondulatória, que a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda dela vezes a frequência dela, tá? O comprimento de onda é 4 e a frequência é 0,25. Então, essa onda vai se propagar com uma velocidade de meio metro por segundo e a alternativa correta é a D de dado. Questão 4 da ESP-SEX, AMAN 2015. No interior de um recipiente vazio, é colocado um cubo de material homogêneo de aresta igual a 0,40 metros e massa M igual a 40 kg. O cubo está preso a uma mola ideal de massa desprezível, fixada no teto de modo que ela fique suspensa no interior do recipiente, conforme representado no desenho abaixo. Então, na primeira situação, está aqui o cubo preso à mola, está dentro do recipiente, aqui no recipiente não tem água. Depois, ele diz, a mola está presa ao cubo no centro de uma de suas faces e o peso do cubo provoca uma deformação de 5 centímetros na mola. Então, essa situação aqui é sem a água, tá? Então, o peso desse cubo, ele vai deformar a mola de 5 centímetros sem água. Em seguida, aí coloca-se água no recipiente, até que o cubo fique em equilíbrio, com metade do seu volume submerso. Sabendo que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, ou 10 a terceira kg por metro cúbico, ele quer a deformação da mola nessa nova situação, quando metade do cubo está imerso na água. Considerar o G 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui estão as alternativas. Primeiro, sem água, o peso do cubo, que é vertical e para baixo, vai anular a força elástica aplicada pela mola no cubo, puxando ele para cima, força elástica vertical e para cima. Então, como ele está em equilíbrio, essas duas forças se anulam, tá? Primeiro, então, sem água, o peso do cubo, constante vertical para baixo, de intensidade mg, M40 vezes o G10, 400 N é o peso do cubo.
Ele é equilibrado pela força elástica, que é vertical para cima, e a intensidade da força elástica vale força elástica igual a K, que é a constante elástica da mola, vezes o X, que é a deformação da mola. Então, estando o bloco em equilíbrio, em repouso, essas duas forças se anulam. Peso é igual a força elástica. Mas o peso é 400, achamos aqui, tá? A força elástica é K vezes X. X é a deformação da mola. Então, vai ficar 400 é igual a K, mas o enunciado falou que ela deformou de 5 centímetros, que eu passei para metros, ficou 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, a constante elástica da mola, K, vai ser 4 vezes 10 a segunda sobre 5 vezes 10 a menos 2, que vai dar 4 quinto, 10 a menos 2 sobe e fica positivo, vezes 10 a quarta. Dividindo vai dar 0,8 vezes 10 a quarta. Então, o valor da constante elástica da mola é 8 vezes 10 a terceira newton por metro. Aí, quando metade do cubo está imerso na água, agora você botou metade do cubo imerso na água. Aí surge sobre ele uma nova força vertical para cima, devido à água, que é o empuxo. E a intensidade do empuxo, a densidade da água, vezes o volume imerso, vezes o G. Vamos calcular o volume do cubo, cuja aresta é 0,4. O volume aresta vezes aresta vezes aresta, tá? Que vai dar 0,064 centímetro cúbico, que para metro cúbico vai ficar 64 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Então, aqui é metro cúbico, tá? 0,064 metro cúbico, que vai dar 64 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Acontece que metade do volume está imerso na água. E no empuxo, o volume que se leva em conta é o imerso, tá? Então, vamos calcular o volume imerso. Metade do volume imerso do cubo, o volume do cubo é esse valor aqui, divide por 2. Então, a metade do volume, que é o volume imerso, vai ser 32 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Esse é o volume imerso. O que você tem? Densidade da água, 1000 kg por metro cúbico, 10 a terceira quilograma por metro cúbico. G é 10 metros por segundo ao quadrado e o volume imerso, 32 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Calculando o módulo do empuxo. O empuxo é a densidade da água vezes o volume imerso vezes G. Densidade da água, 10 a terceira, volume imerso, 32 vezes 10 a menos 3 vezes o G, 10. Então, sobre esse bloco vai surgir o empuxo devido à água, que é uma força para cima, de 320 newtons. Então, aqui na figura, o que você tem? Você tem o peso, 400 newtons vertical para baixo, tá? A força elástica para cima e o empuxo de 320 newtons para cima. Mas acontece que esse bloco está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, então você somando essas duas forças para cima, o empuxo mais a força elástica, ela vai ter que anular o peso. Então, no equilíbrio, a força resultante anula, a força elástica mais o empuxo é peso. Força elástica eu vou achar, o empuxo já achamos aqui é 320 e o peso é 400. Então, a força elástica vai ser 400 menos 320, que vai dar 80 newton. Jogando na fórmula da força elástica, a força elástica é K, constante elástica da mola, vezes X, deformação da mola, que é pedido agora, com ela dentro da água. Então, a força elástica é 80, achamos aqui. A constante é 8 vezes 10 a terceira, que nós achamos foi fornecida, 8 vezes 10 a terceira, vezes a deformação. X vai ser 80 sobre 8 vezes 10 a terceira, que vai dar 80 sobre 8.000, portanto a deformação da mola vai ser 0,01 metro, que é igual a 1 centímetro. Só uma informaçãozinha, tá? Esse 8 vezes 10 a terceira é o K que nós achamos aqui, ó. Aqui, ó, tá?
K igual a 8 vezes 10 a terceira Newton por metro. Então, a alternativa correta é a alternativa E a deformação da mola, quando o cubo está com metade imersa na água, tá? É de 1 centímetro. Alternativa correta, alternativa E.